caros amigos do canal Estandarte da Liberdade, sejam muito bem-vindos a este vídeo, que é o último vídeo da série Brasil de Sião. Eu sou Renan e ao longo deste ano, desde a primeira segunda-feira de janeiro, nós apresentamos aqui vídeos sobre a história da igreja em cada um dos estados do Brasil. Nós seguimos a ordem alfabética e começamos com o estado do Acre. Hoje, como é o último, será o estado do Tocantins. Tivemos aí todos os estados e o Distrito Federal. Hoje vai ser a 27ª unidade da federação, que além de ser a última em ordem alfabética, também é a última em ordem cronológica, porque é a de criação mais recente. Se vocês não assistiram ainda os vídeos desses outros estados e do DF, assistam aqui no canal. Tem inclusive uma playlist com todos esses vídeos. E vejam também outras coisas interessantes que tem no canal Estandarte da Liberdade. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se também, porque fica mais fácil de você visualizar os nossos vídeos, porque o YouTube percebe que você tem mais interesse e vai já direcionando esses vídeos para você. Também pedimos que curta, compartilhe e deixe seu comentário aqui. Envie para outras pessoas esse vídeo. Às vezes nos comentários, nem sempre vocês sabem, mas tem comentários que são bons testemunhos, relatos das pessoas que vão contando, o que sentem, o que aprendem com esses vídeos, mesmo sendo um relato de uma história, da história da igreja, mas é muito interessante tudo o que a gente vê aqui. Vamos então conhecer um pouco mais sobre o estado do Tocantins e depois vamos falar sobre a história da igreja nesse estado. O estado do Tocantins foi criado em 1988, por isso ele é o estado mais recente da Federação Brasileira. Foi criado na época da Constituinte. A sua capital é a cidade de Palmas, que foi construída para ser a capital do estado. A sua população é de 1.607.363 tocantinenses, isso de acordo com a estatística do IBGE para 2021, e esse estado é dividido em 139 municípios. O relato que nós trazemos aqui hoje para vocês, ele é baseado no relato de dois pioneiros da igreja no Tocantins, o irmão Múcio José Breckenfeld Lopes Fernandes e a irmã Rita Coelho Leite. E agradecemos também a irmã Rita e a irmã Ludmila Galvão pelas fotos que compartilharam conosco, que vocês vão ver aí, tem fotos muito importantes sobre esse período do início da igreja e algumas mais recentes também, da igreja no Tocantins. Como eu mencionei, o estado do Tocantins foi criado em 1988, é o estado mais recente, porém, já um pouquinho antes, tinha membros da igreja que moravam lá. O irmão Múcio Breckenfeld, ele é do Recife, em Pernambuco, ele é médico, formado pela FESP, em Recife, e ele foi batizado no dia 6 de abril de 77. Ele serviu como missionário na Missão São Paulo Norte de 80 a 82, e ele e sua esposa, recém-casados, chegaram à região do atual estado do Tocantins em 87, um ano antes da criação do estado pela Constituição. Nessa época ainda era parte do estado de Goiás, e o estado começou a existir, foi instalado, a criação do estado, em 1º de janeiro de 89. Pouco tempo depois eles foram morar na cidade de Ananás, na região do Bico do Papagaio, e a igreja ainda não havia chegado lá, isso já é mais no norte do estado. A irmã Rita Coelho Leite, por outro lado, conheceu a igreja em 88, e com o seu irmão Walter Lopes Coelho, com ela eles conheceram em Valparaíso de Goiás, uma cidade do entorno de Brasília. Seu irmão foi batizado, o irmão Walter, foi batizado em 10 de setembro de 88, e como ela era mais apegada à fé católica, na qual eles foram criados, a irmã Rita frequentava a igreja de Jesus Cristo todos os domingos por 4 a 5 meses, até que ela decidiu ser batizada. E o primeiro missionário que ensinou eles foi o elder John Thomas Fagg. Eu acho que é assim que fala, F-A-G-G, não sei se é Fagg, Fagg. O inglês às vezes tem essas dificuldades para a gente. Em 89, esse mesmo missionário foi designado. Na época, o presidente da missão era o presidente Paulo Renato Grau, da missão Brasília, e ele foi um dos designados para abrir a obra missionária em Miracema do Norte.
que depois foi mudado o nome para Miracema, do Tocantins, e essa cidade era a capital provisória do estado, até que fosse construída a cidade de Palmas. O presidente da missão sabia que a mãe daqueles irmãos, Rita e Valder, os irmãos Coelho, morava em Miracema. E depois de conversar com o irmão Valder, enviou um telegrama para a irmã Luísa Gomes Coelho, a matriarca da família, só que ela não era membro da igreja. E ela então falou por telefone com o presidente da missão e ela perguntou como poderia ajudar. O presidente perguntou se ela poderia auxiliar os missionários na sua chegada, ajudando eles a conhecer cidades, estabelecer e a conseguir um local onde eles pudessem começar um grupo da igreja. E ela, além disso, ainda hospedou os missionários em sua casa por alguns dias, até que a casa onde eles iam alugar estivesse pronta para recebê-los. Então, por algum tempo, essa irmã Coelho, inclusive, ofereceu todas as refeições para os missionários. Isso é muito interessante, né? Mesmo se ela ser membro, ela foi precursora da igreja aí nessa região. Os missionários chegaram lá na cidade de Miracema em 28 de março de 90. A primeira reunião da igreja foi realizada na escola Unesina Bandeira em 1º de abril de 90. 20 pessoas estiveram presentes na reunião sacramental, sendo que somente 3 eram membros da igreja e que haviam sido batizadas em outros estados. Isso é interessante, né? Também no estado de Tocantins, que é o mais recente, aconteceu isso que se repete em quase todos os lugares. Primeiro havia membros e depois se enviava missionários para esses locais. E esses membros que estavam choraram quando viram que o sacramento estava sendo abençoado, porque fazia muito tempo que eles não participavam de uma reunião sacramental. Os missionários ensinaram a família da irmã Rita, batizaram a sobrinha, ensinaram a sobrinha dela, Ana Flávia Gomes Coelho, que tinha 10 anos de idade na época, e ela foi a primeira pessoa conversa a ser batizada pela Missão Brasília no estado de Tocantins. E o batismo foi realizado pelo tio, o irmão Valder, no Rio Tocantins. Vamos fazer uma pequena pausa aqui no relato, na contação da história, para ver fotos desses pioneiros que mencionamos agora no estado do Tocantins. Essa aqui é Dona Luzia e sua filha Rita Coelho. Dona Luzia não era membro da igreja, mas, como eu mencionei, né, foi ela quem recebeu os missionários, preparou as refeições deles e ajudou eles a se estabelecerem na cidade. A irmã Rita foi quem facilitou o contato da missão com a sua mãe. Esse jovem aqui, loiro, é o Éder Fag, foi o primeiro missionário da igreja que levou o evangelho para Tocantins. Ele já conhecia a irmã Rita e ele foi designado para Miracema, onde foi recebido pela irmã Luzia. Este é o registro fotográfico do primeiro batismo da igreja no Tocantins. O irmão Valder está aí batizando sua sobrinha, Ana Flávia Gomes Coelho, que tinha somente 10 anos na época, e mesmo sendo tão jovem, né, ela foi a primeira conversa da igreja. Esse é o rio Tocantins, e assim começou a obra missionária da igreja nesse estado. E a irmã Luzia, mesmo sem ser membro da igreja, frequentava as reuniões todos os domingos. A irmã Rita serviu na missão Brasil Porto Alegre Norte. O irmão Valder serviu na missão Brasil Recife. Depois que eles voltaram da missão, a sua mãe foi batizada e recebeu a investidura no templo. Pouco tempo depois foi formado o ramo Miracema, em 20 de julho de 90, e pouco tempo depois, em 12 de outubro de 90, foi criado outro ramo na cidade, o ramo na cidade de Porto Nacional. E em 15 de março de 91 foi criado mais um ramo na cidade de Gurupi. E assim a igreja começou a crescer no estado do Tocantins. Aqui a gente volta um pouquinho para falar do irmão Múcio, que mencionei logo no início. Esse tempo todo ele ainda não teve a oportunidade de entrar em contato com os missionários, com os outros membros da igreja. Em 93, ele encontrou os missionários em Miracema
e lá eles o convidaram para uma conferência em Porto Nacional, que foi realizada entre junho ou julho de 93. E lá o irmão Múcio conheceu o irmão Roberto Spadari Júnior, que liderava um grupo da igreja em Palmas. Então o Ramo Palmas foi organizado em 9 de agosto de 93, veja tudo uma coisa atrás da outra, né? O irmão Múcio foi designado para abrir e liderar um grupo em Ananás, porém como a cidade era muito pequena, o trabalho lá não prosperou muito. Depois de um tempo ele foi convidado para um trabalho como diretor da Secretaria de Saúde de Palmas. Então o irmão Múcio mudou-se com sua família para a nova cidade, a nova capital, chegando lá, pelo que ele recorda, provavelmente no último domingo de janeiro de 94. E foi então criado um ramo na cidade. Aliás, havia um ramo na cidade, só que ele era muito pequeno. No dia 12 de novembro de 95, ele foi chamado como o segundo presidente do ramo Palmas. E ele, curiosamente, ele presidiu o ramo Palmas 3 ocasiões. 1 de novembro de 95 a março de 97, depois de outubro de 98 a dezembro de 98 e, por fim, outubro de 99 a abril de 2001. E nesse período que ele foi líder em Palmas, ele sentiu-se inspirado a partir desse ramo, abrir grupos em vários locais da cidade. E esses grupos prosperaram e foram se tornando ramos. Um grupo foi aberto também em Paraíso do Tocantins, e aí nessa cidade o irmão Roberto Spadari tinha uma empresa de planos de saúde e cedeu a sala comercial onde estava sediada sua empresa para a realização das reuniões dominicais da igreja ali. Vamos ver uma foto aqui, um recorte de uma revista Liahona que retrata esse período do crescimento e do estabelecimento dos primeiros ramos da igreja no estado do Tocantins. Vou ler para vocês o que diz aqui nesse recorte da Liahona. Missão Brasília cria 4 novos ramos. Foram criados recentemente 4 novos ramos da igreja na Missão Brasília, a saber, Cáceres e Diamantino, no dia 3 de julho último, e Sinop, no estado de Mato Grosso, no dia 8 de junho, e Miracema, no estado de Tocantins, o mais novo estado da União, no dia 22 de julho deste ano. A organização destes ramos foi possível graças a um trabalho mais concentrado e intensivo nesses 2 estados, após a divisão da Missão Brasília e a criação da Missão Manaus. O trabalho está indo muito bem em cada um destes novos ramos, e as perspectivas de crescimento são muito promissoras. Na foto, membros e líderes do primeiro ramo do estado de Tocantins, na cidade de Miracema do Norte. À direita, vemos o primeiro presidente do ramo, Elder Bradley, missionário de tempo integral. Essa nota foi enviada pelo presidente Paulo R. Grau, da Missão Brasília. É das Notícias Locais, novembro de 1990, página 6. Aquilo que o presidente Grau tinha falado se cumpriu. De fato, a obra do Senhor em Tocantins era promissora. E em 16 de fevereiro de 97 foi criado o Distrito de Palmas. O primeiro presidente desse distrito foi o irmão Roberto Spadari Júnior, com o irmão Múcio José Breckenfeld Lopes Fernandes como primeiro conselheiro. Pouco tempo depois, o irmão Medeiros foi chamado como presidente do distrito, e o irmão Múcio foi depois o terceiro presidente do distrito de Palmas. Um outro membro local, o irmão Tobias Ferreira Leal, foi chamado como conselheiro do presidente da missão, na Missão Brasília, e isso ajudou a ter um maior acompanhamento feito pela missão no estado do Tocantins. A Estaca Palmas foi criada em 2 de dezembro de 2007, e o irmão Tobias Ferreira Leal, o que tinha sido conselheiro da missão, foi chamado como o primeiro presidente dessa Estaca Palmas. O irmão Múcio foi seu primeiro conselheiro. Hoje, o irmão Tobias serve como patriarca da Estaca Palmas. Em 2020, em dezembro de 2020, no meio da pandemia ainda, foi criada a segunda estaca da igreja em Palmas, Estaca Palmas Brasil Norte. Voltando um pouquinho para a irmã Rita, que a gente mencionou também no início, ela atualmente mora em João Pessoa, na Paraíba. Ela se casou com o irmão Lindenberg Leite, que serviu na missão São Paulo Sul. Um de seus filhos serviu missão no Chile, outro em Florianópolis, uma das suas filhas em São Paulo Interlagos, e uma quarta está se preparando para também servir missão. Quando ela retornou do serviço missionário, a irmã Rita, ela foi para o Tocantins visitar seus pais,
E lá ela conheceu e ensinou o Evangelho a uma jovem chamada Raimunda. Logo depois, Rita deixou o Tocantins e perdeu o contato com essa moça. Recentemente, participando da visitação pública do Templo de Brasília, a irmã Rita acompanhou um grupo no tour pelo templo. E em certo momento ela notou uma senhora sorridente e disse: "Acho que conheço você." Eu vou ler as palavras dela. A irmã Raimunda respondeu: "Há mais de 30 anos eu procuro por você. Você me ensinou o Evangelho em Miracema, no Tocantins, quando retornou da sua missão." Então a irmã Raimunda disse que também tinha servido como missionária e que hoje é selada no templo, seu esposo serve como bispo e uma de suas filhas retornou da missão há pouco tempo. A irmã Rita depois comentou: "Fiquei em estado de choque, porque naquele momento lembrei de tudo com perfeição, até das escrituras que ensinei. Ficamos muito emocionadas e não queríamos que aquele momento acabasse. Tive a oportunidade de testemunhar ao grupo nossa história e isso foi muito sagrado." Vou mostrar para vocês agora uma foto desse reencontro de Rita e Raimunda no Templo de Brasília. Que história impactante, né? Apesar do tempo, a história não perde seu valor, pelo contrário. A história é amiga do tempo, e o tempo fortalece a história, principalmente quando a história ela é baseada no testemunho e no amor do Salvador, como foi o caso da irmã Rita e da irmã Raimunda. E o templo, de fato, é um local de reunião com nossos antepassados, com nossos amigos também. A gente vê isso claramente nesse exemplo, nessa história belíssima dessas duas irmãs. Vou mostrar agora uma relação das unidades da igreja que existem no estado de Tocantins. As duas estacas e mais um ramo da Missão Brasília. A estaca Palmas Brasil, criada em 2 de dezembro de 2007, é composta pelas unidades Ramo Porto Nacional de 90, Ala Gurupi de 91, Ala Taquaralto de 98, Ala Palmas 3 de 2007, Ala Aureni também de 2007 e a Ala Palmas 4 de 2019. Estaca Palmas Brasil Norte. Ela é de 6 de dezembro de 2020. Ela é constituída pelas alas Miracema de 90, Palmas 1 de 93, Palmas 2 de 97, Paraíso de 2000 e Luz e Mangues de 2017. Também tem o ramo em Araguaína, que é supervisionado, administrado, liderado pela Missão Brasília. Foi criado em 15 de abril de 2012. Irmãos e irmãs, eu espero que vocês tenham gostado desse relato, deste vídeo do estado do Tocantins e a igreja nesse estado. Eu espero que vocês tenham assistido os outros vídeos também desta série O Brasil de Sião. Como esse é o último vídeo, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do meu sentimento ao aprender com tantos membros da igreja em todos os estados do Brasil e em Brasília também. Quantas histórias edificantes temos visto. Continue acompanhando o canal Estandarte da Liberdade. Em breve vamos fazer uma live. O irmão Antônio Carlos, que é o diretor do canal, e eu, nós vamos comentar sobre esse programa todo, um pouco dos bastidores e algumas coisas que a gente vai percebendo também, né? Participem, comentem aí neste vídeo agora e nos outros também dessa série. Compartilhem com seus amigos esse vídeo. Se você é de Tocantins, compartilhe com seus amigos. Se você não é de Tocantins, mas conhece alguém de lá, compartilhe esse vídeo, seja membro ou não da igreja. E se você conhece pessoas que não são do Tocantins, compartilhe com essas pessoas também, porque essas histórias do Evangelho nos ajudam a conhecer mais o Salvador. E eu termino esse vídeo aqui agradecendo a vocês e pedindo que acompanhem, porque vai vir mais coisas aí no canal Estrada da Liberdade. Até mais, um abraço a todos.